Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui conectados com o 7º episódio da 4ª temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e não é que eu esqueci que eu já havia assistido a esse episódio lá no final de 2021? Pois é, bom, eu comentei no vídeo anterior que eu fiquei um tempão sem assistir os últimos 5 episódios de Discovery. Pois é, e agora estou retomando para começar a ficar em sincronia com os restantes episódios para fechar a temporada. E realmente eu achei que esse daqui, o 7º, eu não tinha nem chegado perto. Eu já estava desmotivado ali na transição do Natal para o Ano Novo, né? Já tinha largado de mão, né? Mas não, eu havia assistido esse episódio, né? E realmente quando eu liguei o play ali na Paramount Plus, eu falei, peraí, eu já vi esse troço. Pois é, eu esqueci completamente. Mas claro, à medida que o episódio foi avançando, eu fui lembrando de tudo praticamente. E fiquei naquela dúvida, porque eu traumaticamente, né? Ou esqueci. Não sei, o episódio não é tão ruim assim, para falar a verdade. Ele é um pouco melhor do que o da semana passada, o 6º, né? Enfim, na verdade esse episódio aqui tem uma característica muito marcante. Ele não tem ação. É o tipo de episódio que é mais blá blá blá. Até que um bom blá blá blá. Vamos combinar. Ainda aqui que uma das primeiras coisas a ser colocadas aqui, até na parte inicial do episódio, né, no teaser, antes dos créditos de abertura, temos a definição que a Zora tá batendo o pezinho no chão e está sendo teimosa que nem uma criança. Não vou dar a localização de onde está o perrengue que vocês querem achar. Isso porque, bom, ela não explica direito, né? Ela explica no teaser ou só depois, não importa. O que vale é que ela, já que ela está se desenvolvendo, aliás, né, 2 episódios seguidos onde se desenvolve um novo personagem aqui para a Discovery, que aliás, isso fica bem mais evidente ao final aqui deste episódio dessa semana, quando ele, bom, antes de chegar lá, né? Sim, há uma boa transformação do que é Zora, né? Que não é apenas aquela junção daqueles conhecimentos vindos lá da esfera com o próprio computador ali da Discovery, que também a gente pode considerar como um computador bacana, cheio de informações, né? Mas esse conjunto da obra acabou resultando num ser senciente, pois é, ele tem também, né, a consciência plena de que ele existe. Mas isso já cai em alguns probleminhas dos regulamentos da frota, que não pode estar associado numa nave justamente uma coisa que tem uma certa consciência. E, portanto, lá aquele doutor, o Kovic, acho que é o nome dele, né? Ele, que é o David Cronenberg, né? Ele tem que tomar a decisão se é preciso eliminar Zora da Discovery ou até mesmo, né, se ela pode existir em outro lugar, outra casca, digamos assim, porque ela já considera, né, toda a nave como o seu próprio corpo. Eu já havia comentado isso no episódio anterior em relação aos sensores, né, tanto externos quanto internos. Mas aqui a coisa ganha outras dimensões. Na verdade, tudo relacionado a Zora até que vai ficando cada vez mais interessante ao longo do episódio. Ainda que no comecinho, né, por ela ter batido o pé de birra, me pareceu, de começo, né, que seria uma bobagem que ia se desenvolver. Mas não, o negócio vai ganhando um tom bastante interessante. E nesse ponto, uma das melhores coisas que a série já ofereceu em termos de ficção científica. Ou seja, realmente de um computador está tomando uma certa consciência. Também, claro, é um tema um pouquinho recorrente nas séries anteriores, né? Essa coisa de algo ganhar uma certa magnitude, né? Uma coisa assim, que tem uma certa consciência, que eu quero dizer, né? E já vimos, claro, computadores espertos, mas não no grau que é Zora, com certeza. Agora, um ponto que a gente tem que destacar muito aqui é que, estranhamente, né, não é a Michael que fica no embate com Zora, e também lá com o Dr. Kovic, e exatamente resolver a pendenga da vez, porque quem faz isso é o Stamets. E foi muito bom acontecer isso com este personagem, que andava um pouquinho apagado aqui nesta temporada. E basicamente ele estava com o pé atrás o tempo todo, mas também foi ele que arranjou uma certa solução lá no finalzinho de toda esta saga aqui narrativa relacionada a Zora. Mas você fica se perguntando, mas peraí, como assim? Se a Michael Burnham
é toda poderosa aqui na sua série, como é que ela não participa do desfecho desse pequeno perrengue? Pois é, algo bastante curioso, mas porque ela também tinha uma linha de história só para ela, basicamente. E aí sim, no que tange a sua persona, estava um pouquinho exagerada, como sempre, né? Mas claro, isso aconteceu porque ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e resolvendo 2 problemas que vão acontecendo enquanto as coisas estão se desenvolvendo, né? Realmente ela estava longe deste problema da vez, por isso que ela não resolveu. E talvez seja o primeiro problema nos últimos, sei lá, 3 anos de série que ela realmente não participa da solução. Claro, foi ela que deu o pontapé inicial de que deviam conversar um pouco mais com o Zoro, né? Uma conversa um pouco mais amiga, né? Tentar levar no papo, né? E fazer com que ela passasse lá as coordenadas que ela já havia descoberto. Enfim, um pouco de papo. O start de toda a conversa e tudo que o Stamets fez depois partiu sim de Michael, mas a gente pode considerar que foi mais o engenheiro do que a capitã que resolveu a pendenga, com certeza. E de fato, tudo que está relacionado a Zora teve um crescendo aqui. Como eu disse, a abertura me pareceu muito criancice, né, o comportamento dela, né? Mas aos poucos a ideia, o motivo dela ter feito aquilo, de negar a coordenada lá do que tanto eles procuram, foi ganhando corpo. E o motivo, claro, principal é que ela quer proteger a tripulação da nave. E essas informações também vão chegando em pequenas doses. E por que ela quer proteger? Porque isso foi uma condição básica dela. Talvez uma diretriz, podemos dizer, né? Que ela se autocolocou, ou melhor dizendo, se desenvolveu sem ela perceber que estava acontecendo dentro dela. Naquele ponto onde a gente chega que ela estava sonhando com vários momentos que já aconteceram nas temporadas anteriores. Ou seja, ela adquiriu um sentimento para a tripulação ali de Discovery. O que também é uma coisa que chama bastante a atenção. Ela está se tornando algo completamente independente. E, portanto, sim, na solução final então do Stamets, ela poderia estar ainda a bordo dentro da Discovery, mas não como um acessório, um computador, mas como uma especialista que daria conselhos, né? Ou dará conselhos, né? Basicamente, numa definição muito clara, ela é agora um tripulante, ela não é um computador da nave, um sistema, né, informático. Não, ela é um ser que está lá ajudando e está respeitando os regulamentos da frota estelar e também da Federação. Ou seja, ela não pode sair dos trilhos, né? Ela não pode então dar um piti e falar que não vai fazer tal coisa, como ela estava fazendo no começo do episódio. Agora ela tem que servir a frota, servir a Federação. Ou seja, ela pertence à nave de uma outra maneira, como todos os seres ali presentes. Definindo bem, então, realmente é um dos grandes personagens então aqui desta série inteira, a gente pode considerar que realmente passa por um processo de transformação. Se a gente somar o que a gente já viu no episódio anterior, também um pouco desde que ela começou a ter essa noção que estava tendo uma certa consciência, que acho que os primeiros indícios foram no comecinho, no primeira temporada, no primeiro episódio aqui dessa temporada, né, quando ela começou, acho que falar com o Michael, acho que era no momento que ela estava no elevador ou coisa mais ou menos parecida com isso, né, ou sei lá, em algum lugar, quando começava a dar sinais que ela tinha uma certa independência, não era apenas um programa rodando na memória do computador central da nave, né. Bom, enfim, e a gente precisa realmente destacar isso, que é um personagem que evoluiu, porque muitos personagens que estão aqui presentes em Discovery nunca deram ar da evolução, muito pelo contrário, às vezes estancaram ou do nada parecia um certo desenvolvimento que parecia que ia continuar, mas também regrediam. E para falar a verdade, nem a própria protagonista da série, a Michael, a gente pode considerar que realmente passou por um processo evolutivo. Você pode dizer, não, ela acabou virando capitã. Não, isso não é um processo de evolução do personagem. Eu estou me referindo à personalidade dela. Não mudou exatamente. No máximo aconteceu daquela coisa de ficar contra todo mundo, meio que foi apenas aliviado aqui na 4ª temporada, simplesmente porque o novo posto dela de ser uma capitã da nave, não tem como ela ficar batendo com os outros, né? Dá até para afirmar que ela regrediu, se a gente comparar com o que ela era lá na primeira temporada, um personagem mais rebelde.
agora se transformou numa pessoa mais sensata? Não, eu acho que regrediu. Parece um processo evolutivo, né? Uma pessoa rebelde para uma pessoa sensata. Não, não foi. Acho que foi o contrário, para falar a verdade. Bom, minha opinião, né? Pode ser que alguém pense que realmente não, ela evoluiu, né? Era apenas um oficial de ciência, não, agora era uma comandante de uma nave. Não sei. Enfim. Mas, ainda falando sobre ela, né? Que teve sua linha narrativa aqui própria também, né? Por isso que ela não deu os pitacos a respeito de Zora. Ela estava cuidando lá das questões de se decidir, afinal de contas, o que fazer quando as benditas coordenadas aparecerem, né? De onde está lá o sinal ou qualquer coisa referente lá à distorção gravitacional, né? Então se reuniu todos os povos ali, lá na Assembleia da Federação, para tomar, sim, a definição de que vão atacar ou vão fazer contato, na típica coisa que a Federação, né, sempre prega, né, fazer contatos pacíficos e não já chegar atirando, que é basicamente, né, o que o cientista lá, o Tarka, quer, e também o Book, né? Bom, e a gente pode dizer que sim, essa linha narrativa aqui, ou a história B, ou talvez A, porque a protagonista está presente, podemos dizer que foi a parte chata do episódio, né? Porque isso não desenvolveu muito, enquanto que a história de Zora cada vez ficava mais interessante na sua independência, né? A discussão que havia ali dentro da Assembleia era puramente decidir pela guerra ou pelo contato pacífico, uma coisa bastante tediosa, não se avançava muito, mesmo que ao final das duas linhas os discursos se encontraram. O que Michael dizia para a Assembleia era a mesma coisa que Stamets dizia para aquele pessoal que estava tentando conversar ou convencer Zora a colaborar, né? Os discursos foram semelhantes, né? Houve uma convergência então das duas linhas narrativas. Mas é óbvio que, principalmente quando se compara, aí, na necessidade de comparar mesmo ao final, a gente percebe muito fácil que a história de Zora foi muito mais interessante, porque nesse próprio episódio ela teve um princípio evolutivo, enquanto que da parte ali da Michael, claro, ela não ia evoluir, mas a questão ali que estava sendo votada, aquilo não evoluiu, porque não foi para uma terceira coisa. As opções eram fazer contato pacífico ou atacar para tentar eliminar o problema. Não houve uma terceira coisa que Michael pudesse apresentar. O que ela fez foi tão somente seguir os princípios da Federação. Ela não fez nada mais, não fez nada diferente. Ela não veio com uma grande sacada. Você pode até pensar, não, de novo Michael salvou a parada. Não, o problema era uma coisa ou outra e ela só ficou de um lado desses dois pontos possíveis. Ela não criou uma alternativa, literalmente uma terceira via. Portanto, foi tudo muito tedioso. Por sorte nossa, as duas linhas narrativas, elas ficaram caminhando lado a lado o tempo todo. Então ficava trocando de lá para cá, Zora ficando mais interessante, sua história, e a parte da Assembleia ficando cada vez mais chatinha. Foi uma compensação muito da boa, o que fez com que o episódio não naufragasse cada vez mais, como parecia que seria lá no começo. Bom, mas também tivemos mais outras pequenas historinhas contadas aqui nesse episódio. Uma mais rápida foi aqui, o Greytal, né? Ele resolveu, ou ela, ele, ou sei lá o que, resolveu ir embora, voltar para Trio e continuar lá os seus estudos, que foi algo também tirado do nada, né? Simplesmente porque numa daquelas memórias, daqueles sonhos lá de Zora, ele viu o planeta, ou ela viu, ou sei lá o que, viu o planeta lá dos Trio e ficou com saudade. E do nada disse para Dira, eu vou voltar para lá, para Trio, vou continuar meus estudos e patati, patatá. O que é muito bom, né? Acho que foi não foi um dos primeiros personagens a ir embora da série que eu comemorei. A Imperatriz, quando também saiu de Discovery, também fiquei muito feliz. E aqui, Grey indo embora, caramba, outra felicidade. Porque o personagem que não tem serventia nenhum, assim como a Dira. Mas especificamente esse personagem, eu acho que até volta para a própria série, porque os outros que estão saindo, como a Imperatriz, oficialmente ela saiu de Discovery para ter a sua própria série, Seção 31, né, que é aquela série super prometida desde praticamente o primeiro ano de Discovery. E a Tilly, que saiu recentemente também, já tem a promessa no ar que teremos uma série sobre a Academia da Frota.
também vai ser terrível de ser assistido, né? Mas, enfim, o Grey tá saindo aqui de Discovery, ou pelo menos me parece realmente temporário, porque não tem por que sair, porque sair, caramba, do nada vai sair da série? Estranho, super estranho. Então com certeza vai voltar nos próximos episódios, porque não vai ganhar uma série. Será que também tem uma série pro Grey? Vai ver que é isso, né? É uma aventura em trio. Acho que não, né? Enfim, né? Espero que vá e não volte, ou só volte na próxima temporada, né? Na 5ª temporada. Bom, a outra história que a gente teve aqui também pequenininha foi a respeito do cientista lá, do Tarka, onde descobrimos que ele é de um outro universo. Como assim? Também tirado do nada, né? Não teve nenhum indício, né? Aliás, aquela coisa, aquela marca que ele tem ali na nuca, o Book reconheceu que ele já tinha tratado de tirar assim que fosse possível. Eu não entendi exatamente a referência, não sei do que é. Tem a ver com, acho que, conexão com a União Esmeralda, né? Acho que é isso, né? Mas, quer dizer, né? Porque ele fala, né? O Tarka fala que o parceiro cientista dele não conseguiu se salvar, ele fugiu, né? E depois, mais lá para o finalzinho do episódio, quando ele já está com o motor de esporos 2.0, pequenininho, né? Que foi acoplado no painel da nave, uma coisa super esquisita. Mas, enfim, ali ele comenta que ele tinha falado o que era aquele aparato, né? Ele fala que o Aurélio podia ter dado um nome melhor. Bom, então aí a gente entende que o outro cientista que ele se referia é o Aurélio, aquele que apareceu na temporada anterior, que não se locomovia, né? Ele andava numa cadeira de rodas, né? Na verdade, é o ator que tem problema. Ele tem ela, né? Que é aquela doença degenerativa, né? Provavelmente acho que o personagem dele continuaria na série, mas talvez ele não possa mais participar das filmagens. Então inventaram esse novo personagem, o Tarka. Provavelmente foi isso, né? Lembrando que esse ator, quando ele ainda podia se locomover de maneira normal, ele fez um dos Klingons lá no começo, lá na 1ª temporada. Enfim, final do episódio aqui foi aquela parte de promessa de ação, já que esse episódio aqui não teve nenhuma. Então no próximo com certeza teremos alguma coisa nessa linha, porque simplesmente o cientista, o Tarka, e também o Book partem na nave ali, que eu nunca lembro o nome da nave do Book, né? Partem em direção àquela coordenada, provavelmente, né? Para atacar a bomba lá que eles tanto quiseram votar, né? Ser aprovada lá na Assembleia da Federação. Aliás, falando em Federação, antes de terminar, né? Eu achei uma coisa esquisita o voto da Michael, porque o voto dela representa a Federação Unida dos Planetas. Mas peraí, todo mundo que estava participando da Assembleia, acho que necessariamente não eram povos que estavam já associados à Federação, porque veio gente de todo o quadrante, né? Foi muito bem definido pela presidente ali da Federação. Ok, mas por que Michael votou, teve um voto representando a Federação, se vários membros da Federação, por exemplo, né, alguns outros membros dela estavam presentes, como lá aquela representante de Nivar, né, que está agora pelo jeito apaixonado também pelo Saru, né, que também foi outra coisa que eu esqueci de comentar. Mas isso já está rendendo há muito tempo, né? Desde a primeira encontro dos dois lá na temporada anterior, a gente já meio que sacou, vai ter coisa aí, com certeza. Mas eu estranhei o voto da Michael representando a Federação, ser um dos membros estava ali votando. Isso porque a gente deduz que Nivar agora faz parte também da Federação, porque naquele episódio anterior, quando teve também aquele problema diplomático que Saru e Michael teve que resolver, né? Exatamente aconteceu isso, né? Era uma dúvida se Nivar ia ou não entrar. E naquela época parecia que havia 69 membros e agora existem 70. Ou seja, entrou alguém e provavelmente foi Nivar. Enfim, é uma salada esse voto da Michael, com certeza, mas também é outra maior ainda, aquela questão, justamente nesse episódio que eu me referi agora, onde ela passou a ser uma pessoa que decidiria se sim ou não para grandes eventos relacionados justamente para Nivar, né? E, enfim, aqui seria um momento de ela tomar alguma situação, tomar uma decisão talvez, mas acho que tem mais relação se fosse uma não concordância com os termos, né? Do que fosse decidir uma assembleia e Nivar decidisse ir embora. Enfim, aquela coisa meio maluca que aconteceu naquele episódio de questões diplomáticas. Mas
dá para relevar, porque no final das contas toda essa parte aqui que tinha a ver com essa decisão lá na Assembleia ali, na Federação, foi a parte mais chata aqui desse episódio, e a mais interessante foi tão somente as questões relacionadas a Zora, que realmente evoluiu do comecinho do episódio, era uma criancinha birrenta, depois se transformou numa pessoa completamente, numa entidade completamente independente, tripulante agora da Discovery. Isso sim é um processo evolutivo de um personagem. Enfim, um episódio interessante, mesmo que ele seja arrastado, lento, sem ação nenhuma. Mas, dentro da franquia, é uma tradição, existem vários e vários episódios em qualquer uma das séries, pois o blá 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 também é uma coisa muito apreciada pelos fãs. Não tenham dúvida disso, não dá para reclamar que não tem ação se a gente gosta disso também. Sempre gostou em Star Trek. Enfim, um episódio bastante interessante e poderia ser muito bem valorizado se não tivesse essa parte chata da votação, foi muito blá blá blá, muita valorização de Michael, dando mais outro grande discurso, né? Enfim, é a parte chata de Discovery. Mas enfim, para esse 7º episódio aqui da 4ª temporada, que fechou, né, o primeiro lote de episódios e depois agora retornou em janeiro de 2022, eu atribuo 3 asteriscos. Eu acho que está de bom tamanho, um pouquinho acima da média, como eu disse, ele podia ser bem melhor. Poderia chegar talvez a uns 3,5, 4 asteriscos, se essa parte relacionada à Assembleia não tivesse sido tão arrastada. Mas pelo menos Michael não participou da solução final a respeito de Zora, porque foi tudo nas mãos de Stamets. Uma coisa boa, né? Algum personagem atuando com mais poder por aqui, né? Enfim, essa parte do episódio gostei bastante. É isso.